Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. E Casa segue rotina de anunciar contratações. Desta vez, um volante que vem do futebol baiano. No Guarani, meia atacante fala sobre seu apelido curioso e de sua chegada ao leão do mercado. Fortaleza contrata goleiro e lateral que estavam no Atlético Goianiense. Atacante Kleber do Ceará poderá ir para o São Paulo. Ferroviário vence amistoso e agora se prepara para mais 2 jogos treino. E ainda terminou a Copa do Mundo e a Argentina de Messi é tricampeã mundial. 18h10 no ar, o Vale Esporte. Vale Esportes é futebol de primeira. Promoções Natal Beira Rio. Bacia acoplada Selite 3 e 6 litros, Arias Branca 334,90. Assento sanitário original Selite na cor branca 32,90. Argamassa C2 de 15 quilos rejunta mix 13,50 o pacote. Preços para pagamento à vista ou no Pix, válidas até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 99840 1976. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10 mil em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Com R$100 mil você pode comprar uma casa, um carro e viajar com a família. Tudo isso é possível com Joada Sortecap. No quarto sorteio são R$100 mil. Eu disse 100 mil. São R$100 mil para realizar todos os seus sonhos. E mais, R$5 mil do primeiro ao terceiro sorteio. Isso mesmo, 5 mil. E no Super Giro da Sorte são 10 prêmios de R$1.000. E o título é dupla chance. Comprando Joada Sortecap Filantropia Premiável e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sortecap. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio,
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. A Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Aqui estamos nós para a apresentação do Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Ao nosso lado, Marco Valério. Boa noite para você, Delton Sá. Um abraço para os amigos da 99,9, começando o nosso Vale Esportes pós-Copa do Mundo. Estamos, portanto, aí agora com o calendário sem atividades esportivas, sem futebol, especialmente até o final do ano, mas é claro que 2023 aí se avizinha e com todas as competições de volta. E interessante, Delton, porque em anos anteriores, os atletas profissionais de futebol, os jogadores do Brasil principalmente, reclamavam que não tinha tempo para as férias, que voltavam muito em cima das competições. E eu não me recordo assim, a grande maioria dos jogadores do futebol brasileiro tiveram aí 45 dias, né? E alguns até com mais tempo do que isso de férias. Ou seja, todo mundo descansando, todo mundo se preparando para uma nova temporada que vem por aí, Delton. O grande problema, Marco Valério, é que quando retoma com 2 semanas de trabalho, se o cara fizer 3 jogos na semana, já começa a reclamar do cansaço, do desgaste. Só um detalhe da informação que o Marco falou, que está encerrado o calendário, a Premier League volta nesse ano ainda. Domingo, dia 25 de dezembro, tem rodada do campeonato inglês da primeira divisão. Eu tô me referindo ao futebol brasileiro, né? Que tá parado. Até porque a Europa não porque pegou... você falou Copa do Mundo e encerrou o calendário, né? O calendário do ano no Brasil, né? Até porque os clubes europeus, eles vinham treinando, né? O Benzema é um exemplo disso. Semana passada fez até amistoso com o Real Madrid. Quer dizer, as equipes europeias não pararam totalmente, fizeram seus preparativos para a retomada da temporada deles, que teve uma paralisação, né? Porque o ano deles lá é diferente do ano nosso aqui. De fato, Marco Valério, de fato. Mas do futebol brasileiro, a gente volta em breve. Mas eu não vou te dar, eu não vou dar março, Marco Valério. Não vai chegar a março. Pra todo mundo reclamar, né? Tá todo mundo já reclamando. Pois é, o Campeonato Brasileiro, Delton, terminou na metade de novembro. Quer dizer, os caras descansaram 45 dias, alguns foram liberados. O Gabigol, desde o final da Libertadores, que o Gabigol tá de férias. E assim, vários outros. E eu não estou questionando que eles não mereçam férias. Merecem, sim. Só que as férias deste ano, por causa da Copa do Mundo, são bem maiores. E vamos ver se eles vão reclamar mesmo quando tudo retornar. Guarde. Dia 19, um dia após decisão da Copa. Vocês vão lembrar desse programa aqui, lá pro meados de fevereiro, início de março, que já vai ter time brasileiro reclamando do calendário, porque tá disputando Copa do Brasil, porque tá disputando Campeonato Estadual. Tá cansado. Tá cansado, estão jogando que quarta, não teve boa pré-temporada. Vai ser desse jeito. Espere e verás, Marco Valério. Eu acredito que os clubes já voltarão a treinar no dia 2 de janeiro,
pelo menos a grande maioria, dia 15 de janeiro Na verdade, já começam os estaduais. Os clubes já deveriam voltar a treinar agora, porque o Campeonato Brasileiro acabou no dia 13 de novembro, um domingo. Dia 13 de novembro terminou o Campeonato Brasileiro. Dia 13 de dezembro, já estão de férias há 30 dias. Pois é, hoje é 19 de dezembro. Já tem mais 6 dias em cima disso aí. Então, quer dizer, eles poderiam iniciar a pré-temporada, porque já tiveram os 30 dias do gozo de férias agora, esse ano ainda. E muitos clubes vão deixar para começar no princípio de janeiro, porque os campeonatos estaduais só começam na segunda quinzena de janeiro, certo? Mas você guarde aí que você vai ouvir muita reclamação. Nem todos os estaduais. O pernambucano começa dia 7 de janeiro. Porque tá levando em consideração as férias dos jogadores que, por exemplo, quem disputou o Nacional só tinha quem? Aliás, não tinha ninguém na primeira divisão de Recife, do Pernambuco. Então ninguém trabalhou até dia 13 de novembro. Quem tava na Série B, que era o Sport, o Náutico, né? Não, o Náutico tava na B. Náutico também. Tava. Eles terminaram uma semana antes, ou seja, lá no comecinho de novembro. Então já curtiram férias, já voltaram, então dá para começar antes. Por que é que o futebol cearense esticou um pouco mais? Porque Ceará e Fortaleza jogaram até a última rodada. Mesmo assim, se o campeonato começasse no princípio de janeiro, o campeonato cearense da primeira divisão não teria nenhum problema, porque os jogadores teriam tido direito às suas férias, o gozo das férias tranquilamente estariam. Aliás, Ceará e Fortaleza já estão trabalhando, né? Reiniciar suas atividades, eu acho, né? Ceará e Fortaleza Ceará e Fortaleza... Não, apenas a movimentação de contratações, né? Ou trabalhar ainda trabalhar mesmo de fato, não, né? Só os times da base que Ceará e Fortaleza vão para a Copinha, né? Que a primeira competição do ano é a Copa São Paulo do futebol. Eu acho que o Ceará já começou, não as atividades, até porque é pouquinho que eu me tirei essa dúvida da gente aqui no programa. Tá legal, e os nossos, né? Estão aí se preparando, Barbalha iniciando seus trabalhos, com o Rony Araújo como treinador. O Guarani também já vem treinando, e casa marcado para o dia 2 de janeiro, até porque começa a segundona depois. Agora o Crato é que eu particularmente não tenho nenhuma informação o Barbalha sobre o querido Rony Araújo, né? Uhum. Barbalha anunciou Rony Araújo para ser o treinador da equipe para disputar o campeonato, né? E eu particularmente torço por um bom trabalho do Rony, que é um cidadão de bem, uma pessoa do futebol, que entende. Agora, infelizmente, Delton Sá, se você pegar os últimos trabalhos do Rony aí dos últimos anos, foram trabalhos sem sucesso, trabalhos ruins. Tomara que lá no Barbalha ele consiga dar a resposta que o torcedor barbalhense espera, muito embora as informações que a gente tem, Delton, é que lá no Barbalha não tem dinheiro, que a diretoria barbalhense vai fazer um trabalho, mas é muito pé no chão, com um elenco barato, e a gente sabe que fazer futebol sem dinheiro é muito difícil. Quer dizer, são coisas que eu não entendo às vezes nos times aqui do Cariri, que fazem um esforço tremendo para conseguir o acesso, aí quando chega na primeira divisão não conseguem montar bons elencos, vão apenas com muitas dificuldades, e aí para se manter na primeira divisão é muito difícil sem um bom investimento. Aí fica todo ano esse efeito ioiô, sobe, desce, sobe, cai para a terceira, sobe para a segunda, depois luta, consegue chegar aos trancos e barrancos na primeira e haja festa, no ano seguinte cai de novo, começa tudo de novo. Quer dizer, é uma coisa ruim pro futebol de Juazeiro, pro futebol do Cariri. Se você pegar os últimos anos, o que tem de cai e desce e cai, não tá no gibi, no futebol do Cariri, que não consegue sair do canto. Beleza, Marco Valério. Sapeca a hora, JF. A hora 18 horas e 23 minutos, 6 e 23 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Aproveita. Fim de ano com condições imperdíveis para você sair de Chevrolet 0 km. Dá um pulinho amanhã lá. Vai conversar com o Roberto, com toda a equipe dele, para você comprar o seu Chevrolet 0 km. Vários modelos com pronta entrega, inclusive a Tracker para você
Pronta entrega na Novo Rio Veículos. Atenção você de Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, Rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato, onde você será bem recebido. Visite Glam Moda e sinta-se em casa. Pois é, Marco Valério, em nome também de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou lá na Atacom. Você tem a temporada das tintas para você aproveitar com preços incríveis, meu amigo. Aproveita! Vai então na Atacom, vai pintar a casa, vai fazer tudo de bom para você na Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou, Marco Valério. Conosco também, Delton, Juá da Sorte Cap. Tem sorteio no próximo dia 30, isto mesmo. É o último sorteio do ano, dia 30, Delton. Entre o Natal e o Ano Novo. É na semana que vem, tem 100 mil reais pra você no Juá da Sorte Cap. Só no quarto sorteio, do primeiro ao terceiro, tem 5 mil reais. Giro da Sorte, 10 prêmios de R$1.000. E tudo isso com dupla chance. E lembrando que quando você compra o seu Juá da Sorte, você está ajudando a Casa da Esperança São Pio. Então, compre já o seu Juá da Sorte para mudar de vida. 100 mil reais no próximo dia 30. Pois é, em nome também de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Se você tá afim de comprar aquela moto Honda seminova, na Ares Motos tem um detalhe. Quem é cliente de Santander pode comprar essa moto em até 36 vezes na função crediário do seu cartão de crédito. Nos demais cartões, em 24 vezes. Preço dela de à vista, você pode passar lá em 10 vezes no cartão de crédito também na Ares Motos. Pode financiar também, tá certo? Financiamento em até 48 meses. Tem nova com entrada, a Fan 160 com entrada de R$969, que você pode passar lá em 10 vezes no seu cartão de crédito, leva a moto emplacada. E tem muito mais vantagens para você na Ares Motos. Conosco também, Delton, Quintal Cariri, que tem sempre música ao vivo de quarta a domingo. E lembrando que toda quarta-feira tem a Quarta Diferente, com a participação de vários cantores numa noite muito especial. É toda quarta-feira lá no Quintal Cariri. E lembrando sempre que você tem entrada franca para ouvir boa música, para jantar, comer seu petisco, tomar sua geladinha, sua bebida preferida, lá no Quintal Cariri, sabor e diversão. Lembrando que toda a programação no Instagram, @Quintal Cariri. Marco Valério, em nome também de Dourados. Se você é vendedor de joias e quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, folheados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourado Joias, transformando o seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Conosco também a Grage Veículos. Compra, venda, troca, financia seu carro seminovo, multimarcas com as melhores opções. Lá tem HB20, tem Corolla, tem Fiat Toro, tem Fiat Uno, tem Gol para você. Uma diversidade de veículos com os menores preços, as melhores condições. O Marcos é bom de conversa, o Zé Filho também. Vai lá na Grage Veículos, você vai ter o financiamento com as menores taxas, sempre a melhor proposta. E na hora de trocar o seu carro, a melhor avaliação do seu usado é também na Grage Veículos, o que facilita fechar sempre um bom negócio. Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Tem o Instagram para você conferir os modelos, @Grage Veículos. Bom, nós trabalhamos também em nome da Gênesis Solar, meu amigo. Se você está precisando, meu amigo, controlar esse consumo de energia da sua casa, você precisa conhecer a Gênesis Solar. Porque com ela, meu amigo, você vai ter condições especiais para colocar geração de energia solar na sua casa. Então, meu amigo, o que é que você tem que fazer? Ligar para o nosso amigo Luciano Carvalho,
81237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Churrascaria Mão de Vaca, sempre de portas abertas para receber você, sua família. Além do melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Pratos deliciosos que conquistaram nossa região. E o atendimento é nota 10. É na Churrascaria Mão de Vaca, a sua melhor opção pro Natal, pro fim de ano. Você que tem empresa, quer fazer confraternização aí da sua empresa, dos seus colaboradores, entre em contato com o pessoal da Churrascaria Mão de Vaca, 98865-7741. Aproveitar e mandar 2 abraços aqui, Marcos. Pra quem, Deus sabe? Pro nosso amigo Isaac Newton, da lá Betolândia, em Portugal, tá ouvindo a gente agora. E pro meu amigo Larry, da Terra Santa Renault. Alô, Larry, aquele abraço. Um é de Portugal, o outro, pelo nome, deve ser da França. Da Champs-Élysées, né? Deve morar ali pertinho. Tá triste ele, rapaz. E tá, Deus sabe. Ah, porque os argentinos estão tudo rindo à toa. Rapaz, eu assisti o jogo, diga com quem ontem? DJ Jorjão, torcendo pela Argentina. Assisti o jogo ontem ao lado do DJ Jorjão. É uma onda, viu? Futebol argentino, não tem DJ igual a ele. DJ Jorjão é uma onda, meu amigo. E na hora do gol contra a Argentina, foi uma festa, viu? Foi quem mais comemorou. Mas é bom que ele terminou chorando. Pô, ele terminou caladinho, rapaz. Ele disse que aquela defesa do goleiro lá no finalzinho era a bola do jogo, não era, Jader? Era a bola do jogo. E aí... Chora, Jorjão. Chora, Jorjão. Só Fumê Service. Revestimento Fumê para carros e prédios. Cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service. Na rua José Marrocos, número 408. O telefone é o 988054890. Você fala com o 4899 o final. 988054899. Fala com meu amigo Edilson, o doutor do fumê. Hotel Amoarama, a casa do caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas 853304-8900. Conosco também Comercial ZM, a empresa que é concessionária dos produtos Steel para a região do Cariri. Precisou de máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs? Vai para Comercial ZM. É o shopping da indústria e da construção civil. Lá tem mais de 6.000 itens das melhores marcas. É autorizada Bosch também para o Cariri. Comercial ZM, Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550, ali pertinho do sinal do shopping. Meu amigo Marco Valério. Sim. Rapaz, a dona Norma tava lá no mercado do Pirajá, foi fazer as compras das verduras. Sim. Aí foi lá no Kicks. Aí no sábado deixou a chave do carro, Marco Valério. Eita, e agora? Das verduras. Se você aí no Pirajá encontrou... Tem aquela chavezinha que é canivete que chama, né? Do Kicks, né? Que você vai ter lá. Fala com meu amigo Gilvan de Cazuza, tá certo? Você devolve a chave. Deixa eu pegar o nome de Gilvan aqui. Tem um nome, tem que dar uma olhadinha pra poder saber qual é o número do Gilvan aqui. Eita, que tá difícil de encontrar o nome de Gilvan aqui. Então você entra em contato com meu amigo Gilvan de Cazuza. Se você encontrou a chave de um Kicks, do carro da Nissan, aí entra em contato através do 8877-6291. Ele perdeu ali no Pirajá. 8877-6291, Marco Valério. Agora, pois não. Delta, doutor Wilton tá dizendo que o Flamengo contratou Gerson. Eu não tô sabendo ainda não. Eu sei que não tá fechado ainda não, doutor Wilton. Diz que o Flamengo contratou Gerson. JF, você que é um homem bem informado, principalmente das coisas rubro-negras, colhe essa informação vai aí vem pra da mim. bexiga, né? Agora, se contratar, onde é que o Flamengo vai meter tanto jogador bom ali na volância, hein? Gerson, João Gomes, que joga muito, Thiago Maia. O João Gomes agora vai ter a temporada dele, tem muitos shows. Aí talvez ele não vá atuar mais pelo Flamengo. E ainda tem o Vidal, né? Tá ganhatinho, rapaz. Aí joga 2 volantes com 4 craques desse. Vidal, João Gomes, mas tem os shows, Delto disse. Thiago Maia, que é lá de Roraima, revelado pelo Santos. E tem
o Gerson se voltar, né? Há um interesse do Flamengo e não é de hoje. Não, mas não quer saber de interesse, não. Quer saber se já fechou. Não, oficialmente... Não me vem com história de interesse, não. Foi na Eu muleira também aí. estou interessado em muita coisa. Não, até que eu tenha conhecimento... No entanto... Até que eu tenha conhecimento, o Flamengo não oficializou a contratação do Gerson, não. Despertou o interesse do Flamengo em ter também Felipe Coutinho. Não, aí ele vai pro Corinthians, Felipe Coutinho. Pois é, eu já tenho... Agora, seu time aqui não contrata ninguém. Eu não sei o que é que fazem com tanto dinheiro lá. Empréstimo. Só se ela tá emprestando dinheiro e ganhando juro. Porque não contrata ninguém. Quando contrata... Tá emprestando. É um jogadorzinho pra compor o Corinthians tá elenco. contratando quem pegou uns empréstimos lá, o Corinthians. Juro pra negativar. E o Corinthians pegou dinheiro emprestado lá e tá contratando. Ali a liseira é grande. Colégio Compasso, faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, na Rua Odilon Gomes 474, no Tiradentes. O telefone é o 35710531. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Conosco também no timaço da Vale, Delton Sá, Alfa Vidros Vidraçaria. Aí você fez a reforma na casa, mandou ajeitar, ficou do jeito que você queria. E o acabamento? Comprei as tintas na Tacoma, que o gato pulou, né? Eu não soube, homem, e ficou com a patinha e eu não sabia. Pintada. Perderam umas roupas lá em casa, que ele saiu pisando nas roupas que tava. Mais, homem. Pra tirar a tinta, mano. Esses gatos da carne de Delta. Fred que o diga, né? Bom, Alfa Vidros Vidraçaria, cortinas de vidro, box, espelhos, esquadrias, né? Aquela parede toda de vidro, aquelas... enfim, tem tanta coisa bonita lá na Alfa Vidros e o pessoal ainda dá a sugestão, diz como é que monta. Portão de alumínio. Olha só, na fase final da sua obra, qualidade, preço e satisfação tem nome. Alfa Vidros Vidraçaria, Avenida Plácida Aderaldo Castelo 320. Tem um WhatsApp, viu, Nelton? 99812-5851. E ele olhou rápido, rapaz. Foi engraçado. Tem também a churrascaria Mão de Vaca, de portas abertas para receber você e sua família. Eu passei lá já, Delson. Além do melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca. Tem um delivery 988657741. Hotel Amoarame, a casa do Caririense na capital cearense. Reservas pelo 0 operadora 85-3304-8900. Baleia Burger tem o melhor hambúrguer pelo preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Qual é o telefone de lá, João Filho, para ligar e para receber em casa? Atenção o seu para Baleia, o J Food. É ligeiro demais. 988380548. Repita. 988380548. Entrega ligeira. É ligeiro rápido demais. Em nome também da Fox. Se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox. Os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração e garantia de peças nas peças montadas na loja. Além de grande variedade de smartphones. Semana passada precisei de um telefone, Marco. Rapidinho pra fazer ali pra presentear. Fez o quê? Ligeiro, Erlin. Tá ali, tem ali, pá, ligeiro, né? Ligeiro. A Fox. Tem... Erlin é ligeiro, Deus. Além de grande variedade pra você, smartphone. Fox em Crato, na Senador Pompeu 56, lojas no centro de Juazeiro do Norte, na Patrícia Santa Luzia, São Pedro do Seminário e no Cariri. Eita, Del, tu viu uma coisa aqui que é a tua cara, ó? Que é? Tá esperando por você. Aí. Dá mesmo? certinho, Delton? Dá. Tô dizendo, homem, eu conheço. Quando eu vi, eu digo, rapaz, isso é a cara de Delton Sá. Eu pensei que era o valor, 35 mil, se vou comprar agora, mas... também, Delton. Aí você tá querendo demais, o bicho é 19, Delton. Bem novinho. Aí sabe quanto é aí? Aí é de 150 pra lá, rola pra mim não. Pra Delton Sá, isso é dinheiro? Não. Não é Delton, é Delton SA. Não, dá não, Não é Delton microempresa não, é SA. Bota a hora, João Filho, que a Luiz quer falar. A hora no timaço. 18h35. Delton Sá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo no YouTube, Delton Sá. Tá, no YouTube. Diga. Em nome de... Diga. Pizzaria Oval. O número, só quem sabe, é JF que não tem igual. 988429514. Uma informação do J Food. Repita. 88429514. Quando é que você vai lançar seu aplicativo? Quando você patrocinar. É o lance. Não está patrocinado. Tem que ser com LL, rapaz. Você lança seu aplicativo. J Food. J Food. Quem quiser saber telefone, de lanchonete, de boas lanchonetes, de bons restaurante, pizzaria. É com J Food. J Food. O atendimento não é aquele desatendimento, é ao vivo mesmo.
Ele responde ao vivo. Deus do céu. Responda. Não, João Filho, não é ao vivo, não? Acaba liga e tal. Acaba aqui uma sopinha, ele sabe? Ele diz logo assim: hoje tem promoção em tal lugar. Hoje tem esse tal. Pastel, ele sabe. E ainda tem um detalhe: se você precisar de uma companhia, ele vai também, que é pra poder orientar. Ajuda a comer. Rapaz, tu vai ganhar dinheiro, porque todo empresário inteligente vai colocar o número lá no JFood. Delton, rapaz. Eu tô falando sério. Ele que tá ironizando. Eu tô dizendo que João Filho vai ter o JFood e ele que vai atender. Delton, vamos começar com o Guarani hoje, Delton? É o senhor que manda. Tá vendo? Deixa a Luiz. A Luiz tá falando demais. E negócio de a Luiz ontem era comemorar o título da Argentina. Ele não nasceu em Córdoba. Ele não nasceu em Santa Fé. Rosário. A Santa Fé é na Colômbia, mano. Não. Tem Santa Fé no Brasil, quanto mais na Argentina. Esse JF quer saber? Tu entende é de J-Food, rapaz. É de restaurante, né? De cidade, não. Procura aí se não tem Santa Fé na Argentina. Só tem Santa Fé no México. Só porque acertou que o Brasil saiu nas quatro, errou o resto tudo. Errou tudo. JF errou tudo, não foi não, Luiz? Aquilo ali. Ficou empolgado, JF. Podia ter parado por ali, né? Rapaz, ali foi a maior cagada do mundo, o Brasil ser eliminado da Croácia nos pênaltis, rapaz. Aí ele ficou com essa história de, eu sei tudo. Errou França, errou Holanda, errou Argentina, errou tudo. Errou tudo. Errou Portugal. Afinal era França e Croácia, aquela história toda. Rapaz, se dependesse de JF, a França não tinha passado nem da primeira fase. Você lembra que ele disse que ia classificar a Arábia Saudita? Pelo amor de Deus, JF. Não ia passar da primeira fase. A Argentina, aliás, não ia passar da primeira fase. Se dependesse de mim, ela não passaria da primeira fase. E seus palpites aí, que não acertam nada? Problema de quem cagada na porra que o Brasil perdeu aquele jogo lá. Nos pênaltis. É cagada. Foi. Ele tá na voadora, ele tá pelando. Chama ele de pintor do labojeiro. Não, fazer isso com o JF, que é meu amigo ele. E ele é assim, ó, com meu amigo aqui. Luiz, tu fala já, tá bom? Tá bom. Tá certo. Vamos começar com o Guarani? Quero só dizer que a França foi roubada ontem, viu? Que conversa é essa, João Filho? O primeiro pênalti que originou o gol da Argentina, o primeiro gol da Argentina, pelo amor de Deus, se você me falar que aquilo... Não, peraí. Não foi pênalti também. Olha, eu não torço a favor da Argentina e torço contra a Argentina. Mas dizer que a Argentina não mereceu ganhar, peraí. Não falo por merecimento, eu tô falando de erro de arbitragem. Errou por dois lados. JF, fica calado que é melhor. Bora aí, Anderson Luiz, falar do nosso leão machão do mercado. Ô time valente esse Guarani. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite, João Filho. A todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani segue trabalhando, focado na estreia do próximo dia 15, diante da equipe do Ceará, na Arena Romeirão. Até agora tá confirmado o jogo mesmo pra Arena Romeirão. E pra sua estreia, deve contar com um jogador com um nome um pouco curioso. Everton Perna é o nome do atleta, meia atacante, vem com boas referências, já jogou com o técnico Renato e vai vestir a camisa do Guarani nessa primeira divisão. E ele vai conversar conosco explicando primeiro sobre esse apelido de Perna e em seguida fala sobre a sua experiência, qual vai ser a sua experiência vestindo a camisa do rubro-negro juazeirense. É uma honra estar falando com você, né? Foi um apelido que meus amigos colocaram no Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de chegar de Pernambuco. Aí, para não ficar Pernambuco, botou só o Perna ali mesmo. Mas ficou mais legal, ficou mais conhecido um pouco. O Everton, qual a tua expectativa para vestir a camisa do rubro-negro juazeirense? A expectativa da gente é sempre dar nosso máximo, né? O elenco que hoje aqui o menino tá bem fechadinho também, sempre acolhedor. E a gente espera trabalhar forte aí para poder fazer um grande campeonato aí. Você já conhecia o Renato? Já tinha trabalhado com ele? Sim, já trabalhei com ele em Sergipe e também na segunda do Campeonato Potiguar. Treinador bastante competente para nos ajudar. Tá aí o Everton falando justamente primeiro sobre esse apelido e em seguida falando sobre a sua expectativa de vestir a camisa do Guarani nessa primeira divisão do Campeonato Cearense. O Guarani voltando para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Espero que ele seja bom de perna, entendeu, Sá? Bom de perna, bom de pé, para poder fazer jus ao nome, né? Esse no meio dos boleiros, né? Sai em cada apelido, né? Enfim. Boa sorte pro Everton aí no time do Guarani.
Tem algum outro Everton no time? Não. Então vai só de Everton mesmo. Você lembra daquele, no meio dos boleiros que você falou, me lembrei do Anailson, na época que trabalhava no Icaro. Tu lembra o apelido dele, Delson? Deixa o Anailson quieto. Era o apelido que ele tinha. Deixa o Anailson quieto. Não dá pra Anailson falar agora, do ar. A vida do Anailson já entregar o gelo de Pinheirinho. Rapaz. Anailson fica entregando gelo. Gente boa, Anailson. Fica entregando gelo de Mas você lembra do apelido dele, né? Lembro demais, lembro demais. Não dá pra dizer, o JF tem uma câmera em cima de você, JF. Pelo amor de Deus. Fica quieto. O Guarani segue trabalhando, inclusive hoje voltou a treinar no campão. No primeiro momento é um treino mais tático. O técnico Renato está fazendo algumas avaliações até com alguns atletas que estão vindo do time do Campo Grande, para aí sim terminar de montar esse elenco que vai jogar a primeira divisão. Ainda vai na próxima semana, tenta marcar um amistoso, primeira movimentação para já começar a dar cara a esse time para a estreia. O João Filho tá me lembrando Bozó, aquela história de Bozó que jogou um quadrangular por 3 times e foi vice-campeão. Jogou um quadrangular por 3 times e é vice-campeão. Sabia disso, não? Quadrangular com 3? Ele jogou por 3 times um quadrangular e foi vice-campeão. Foi igual a João Filho. Secou a Argentina com a Holanda, dançou. Deu Argentina. Secou a Argentina com a Croácia, deu Argentina. Secou a Argentina com a França, deu Argentina. Aí eu me lembrei de Bozó, que jogou um quadrangular, jogou nas 3 equipes, a única que ele jogou foi a campeã. Eita, sangue de procotó. Sangue ruim. Os últimos dias têm sido bem difíceis. A fase não tá boa, não, viu? Por falar em Bozó, deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Sea Júnior, Marconta. A gente teve lá no encerramento do campeonato da Sea Júnior uma festa muito bonita do esporte amador de Juazeiro do Norte, lá na Arena Romeirão, decisão Novo Horizonte contra o Paraná Infante, né? Novo Horizonte ganhou, não foi? O Novo Horizonte ganhou 2-0, um jogão, uma partida. Rapaz, a galera jogou um bolão naquele campo lá da Arena Romeirão. O gramado ajuda, né, Delton? Público muito bom mesmo. Uma festa muito bonita mesmo. O jogo, certo? Parabenizar o Novo Horizonte pela conquista do título, ao Esporte Amador de Juazeiro do Norte, a galera lá, ao Nego, presidente da Sea Júnior, né, por ter conseguido, ao vereador Bilinha, que foi até Fortaleza, grande participou Bilinha. Aqui, foi quem conseguiu com o governo do estado a liberação da Arena Romeirão. Vou dizer aqui o que eu disse pela manhã, vou reiterar minhas palavras. Eu acho que o Zacarias precisa ter autonomia para gerir o calendário do Romeirão. Eu acho que não pode um campeonato da nossa cidade, importante como é o da Sea Júnior, ser necessário um político sair daqui para ir para Fortaleza, para ir lá solicitar que uma competição como essa seja encerrada na Arena Romeirão. Eu acho que o Zacarias precisa ter essa autonomia como diretor da Arena Romeirão, para ao ser procurado, certo, fazer a avaliação se a arena pode ou não ser utilizada por competições e decisões como uma competição como essa. Marco Valério, eu acho que parabéns ao Bilinho pela iniciativa, por ter ido fazer, mas eu acho que isso não deveria existir. Deveria desburocratizar essa história e ter autonomia a própria Arena Romeirão de estabelecer o que deve receber ou não para a realização de eventos ali, viu, Marco? Concordo plenamente com você, Delton Sá, até porque o Zacarias é uma pessoa que tem todo o nosso respeito, é do futebol, entende e sabe o que é válido ou não ser realizado na Arena Romeirão. E que a Cadescó também tem a oportunidade de realizar o seu torneio lá, né? A Liege também, porque é para isso que existe um equipamento público construído com dinheiro público, ou seja, dinheiro nosso. Quando os políticos fazem esses equipamentos, claro, tem que ter uma organização e tudo, mas não pode fechar para a população, tem que abrir, como foi ontem, e parabéns realmente a todos os envolvidos aí pela belíssima festa. Eu quero fazer aqui, diante do registro que foi feito pelo presidente da entidade, que o município, o secretário de esporte, a prefeitura de Juazeiro tem cumprido rigorosamente o calendário de pagamento dessas entidades. Isso é muito importante para que as entidades possam também desenvolver os seus trabalhos. Fica essa crítica à questão da gestão da Arena Romeirão, que descentralize, que tire de Fortaleza, que dê ao diretor da Arena Romeirão autonomia para poder definir o que pode e o que não pode ser utilizado pela nossa região. Essa história tem que ir em Fortaleza, tá entendendo? É louvável o que o Bilinha fez, mas não deveria existir essa necessidade de um vereador sair daqui para ir lá em Fortaleza
para tentar essa liberação, Marcelo. Você falou do Bilinha, parabenizar o pai dele, o seu Zé Basílio, aniversariando. Parabéns. Aí, seu Basílio. Basílio, gente boa, parabéns. Gente boa. E já que o Delton Sá falou do município, o prefeito Gledson prestigiou ontem esse evento lá, juntamente com o Bendimar Júnior, que é secretário. Ou seja, todo mundo tem que se unir nesse momento também o para vereador incentivar o Cearense, esporte. Fábio do Gás, que olha só, tava coisa lá. boa. Tinha Baleia, rapaz, tinha muita gente boa lá. Jadé Guga quer tava dizer lá. que o Baleia tava na arena. Tava. Coisa foi lá boa, para acompanhar rapaz. a decisão. Arlindo tava lá. Beleza, Baleia. Cício Davi tava lá. Cício Davi também. Tinha gente boa demais lá. Chaga do mercado. Até meu amigo Lânio tava lá, rapaz. Tinha muita gente boa na O Arena Rafael Romeirão. foi presidente da CIA Júnior durante algum tempo. Muita né? gente boa lá na Arena Romeirão. Fabiano Rodrigues estava lá. Aí. Soares Leite Machado estava lá. Eu até brinquei. O Fabiano tava de olho nos jogadores. Mas o Fabiano aí. levou um olé de Soares. Foi nada. Foi. E Fabiano ficou lá tal, e aquela história. E Soares caladinho quando foi já descer pra ir agindo. fazer o contato com o rapaz, o menino do Soares já tinha ido lá, já tinha conversado com o Foi atleta. nada. Teve um olé aí. Fabiano Rodrigues. Teve um olé. Fabiano Rodrigues. Cuidado com o Soares. Não sei. Vamos pro intervalo, Delton Sá. Vamos. Luiz tá doido pra falar. A Luiz Argentina. Com R$100.000 você pode comprar uma casa, um carro e viajar com a família. Tudo isso é possível com Joada Sortecap. No quarto sorteio são R$100.000. Eu disse 100 mil. São R$100.000 para realizar todos os seus sonhos. E mais, R$5.000 do primeiro ao terceiro sorteio. Isso mesmo, 5 mil. E no Super Giro da Sorte são 10 prêmios de R$1.000. E o título é dupla chance. Comprando Joada Sortecap Filantropia Premiável e cedendo o direito de resgate, você ajuda o Instituto Casa da Esperança São Pio. Compre já o seu e boa sorte. Título emitido pela Capemisa Capitalização. Joada Sortecap. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. O Natal premiado das Farmácias Fernandes e Mandacaru virou tradição e está na sua 12ª edição. Participe, concorra a prêmios e ajude quem mais precisa. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimentos, você estará concorrendo a R$10.000 em prêmios. Com a sua solidariedade, iremos distribuir mais de 200 cestas básicas. Farmácia Fernandes e Mandacaru, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Prorrogado até o dia 30 de dezembro o prazo para o refis de Juazeiro do Norte. Quite seu débito vencido até o dia 31 de dezembro de 2021 com descontos de até 100% em juros e multas. Para isso, basta se dirigir ao VaptVupt, solicitar o boleto e garantir o status de regularidade. Além, é claro, de contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade. Mais em www.juazeirodonorte.ce.gov.br. Atenção para as promoções do Natal Beira Rio. Cerâmica Riviera Branca, 54 por 54 tipo A, 23,90 o metro. Cerâmica Riviera Branca, 37 por 59 tipo A, 26,90 o metro. Cerâmica Traffic Stone, HD 54 por 54 tipo A, 24,90 o metro. Preços para pagamento à vista ou Pix, válidos até 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque da promoção. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. WhatsApp 998401976. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, parte da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Volta pela Vale FM também no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento da Hamburgueria e Pizzaria do Val. Pra pedir sua pizza na segunda-feira. Pode ser, JF? Pode pedir agora, se Qual quiser. é o número no J-Food? 988-42-9514. Delton Sá, me ajude, por favor. Rapaz, tu é fazendo sua propaganda de graça do seu Ave aplicativo Maria. pra você ganhar dinheiro depois. E você tá achando ruim? Eu não, jamais. Pois peraí, repita o número aí do Val que eu esqueci aqui de digitar. Pois anote aí. Devagar, 8842 8842 9514. 9514. Se eu Obrigado. estiver narrando o jogo, não falar 15, sim 14. Não, 14, tá? 14. Qualquer coisa eu olho no aplicativo J-Food. Exatamente. E com o patrocínio da J-Food, vamos falar do Verdão, Aloysio Vilar. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Delton Sá. Boa noite, Marco Valério, João Filho. Que é isso, hein, JF? Não deu certo, hein, JF? Boa noite pra você, Ainda ouvinte tem que uma ondinha, sintoniza viu? a Vale FM. Oi? Ainda tem uma ondinha, Ainda tem né? uma casquinha Tem uma ainda. lera ainda, rapaz. Rapaz, tem que ter, né? Tá fácil. Eu Mas voltarei. vamos lá falar do Verdão do Cariri, que segue se movimentando para a temporada de 2023 e hoje anunciou mais um reforço. Na sexta-feira, aqui no finalzinho do programa, a gente anunciava a contratação do volante Hércules, aquele mesmo experientíssimo que estava no Guarani de Sobral e antes teve passagens pelo Atlético Cearense, Horizonte, Iguatu, está com 38 anos e foi a última contratação da semana passada. E hoje pela manhã, o Icasa anunciou o nome de mais um volante. E ele se chama Jardel Anderson Monteiro Viana. Ele tem 26 anos e estava no Atlético de Alagoinhas, lá na Bahia. Antes, ele esteve no Altos do Piauí e também tem passagens pelo Globo e no ABC de Natal, onde começou a sua carreira. Ficou 7 anos no ABC de Natal, o Jardel. Ele é destro, tem 1,83 m de altura e ainda atua como lateral direito. E esta, Marco e Delton, foi a 13ª contratação do Icasa confirmada para a Série B do ano que vem. Vamos aqui repetir a lista para o nosso ouvinte que ainda não está por dentro das novas contratações do Verdão. Goleiros André Pereira e Iago Rez. O André é aquele mesmo que já passou pelo Icasa e estava no Campo Grande. Os zagueiros Marlon e o Samuel, que estava no Baraunas, do Rio Grande do Norte. O lateral direito Gustavo Silva, o Gustavo Cratense. O lateral esquerdo Jonathan, que vem do Grêmio Maringá, do Paraná. Os volantes Sérgio Barros, que estava no São Paulo do Rio Grande do Sul, o Hércules, que acabei de falar, e também nessa nova contratação que é o Jardel. O meia Alex Mineiro, que estava no Imperatriz do Maranhão e disputou a 2ª divisão deste ano, e os atacantes Juninho Rosa, que estava na equipe do Sport Sinop do Mato Grosso, André Tavares, que estava no Parintins do Amazonas, e o Pingo, que estava no Torres Brasil do Pernambuco. São estes os 13 contratados anunciados pelo Verdão para a temporada de 2023. Só que não para por aí, né? O Fabiano Rodrigues confirmou pra gente que são 20 nomes que já estão fechados com o Icasa e devem ser anunciados até o fim desta semana e outros ainda estão naquele processo de negociação. E lógico, o Icasa deverá contar novamente com alguns jogadores da base, né, que já estiveram integrando o elenco da Fares Lopes e mais uma vez terão essa oportunidade com o técnico Marcelo Vilar na temporada de 2023. O Icasa deve fechar aí entre 28 a 30 jogadores para começar os trabalhos no próximo dia 2 de janeiro no CT Praxidão, que inclusive Delton e Marco segue passando por aquelas reformas, requalificação no gramado, pintura, reforma de banheiros também. Enfim, o Marcelo Vilar vai chegar e os jogadores também e vão encontrar um ambiente bem mais agradável para se trabalhar.
Beleza, Aloysio Vilar, trazendo essas boas notícias do Verdão do Cariri, na montagem do seu elenco, para disputar, então, o Campeonato Cearense do ano que vem, Marco Valério. Que bom que, né, estamos tendo todos os dias novidades no time do Icasa no Verdão do Cariri. Eu tô vendo muita seriedade nesse trabalho do Icasa, Delto, e isso é importante até para resgatar um pouco a credibilidade perdida por parte da torcida e principalmente do empresariado aqui da nossa região. Então, isso significa dizer que daqui a 2 semanas já tem movimentação no time do Icasa, o pessoal chegando, começando os treinamentos, porque daqui a exatamente 2 semanas será o dia 2 de janeiro, o primeiro dia útil do ano que vem, Delta. Certo, Marco Valério. Manda uns, como diz o menino, uns alores. Primeiro para Silva Neto. Silva Neto acabou apagando tudo agora. Na hora que eu abri aqui para mandar o alô de Silva Neto, ele apagou, foi tudo. Ele botou alguma resenha aqui, só pode ser. Eu tô abrindo agora aqui, tá aqui meu amigo Silva Neto, ele tinha postado um monte de mensagem aqui, mas retirou tudo, Marco, apagou tudo. Será que era alguma resenha, hein, com boi? Silva Neto. Um abraço pra ele. Ele apagou tudo, eu não sei o que era não sei se era alguma resenha com você, boi. Mas mandar um abraço pro Silva Neto, deve estar ouvindo a gente agora aqui, apagou as mensagens. Meu amigo Bruno Moraes. Brunão mandou mais cedo, aí botou aqui, rapaz, nem mandou meu alô, tô vendo agora, Brunão, é que eu tava aqui... Torcedor do... O Bruno Moraes é torcedor do Ceará. Do Ceará. Rapaz, todo mundo tá deixando o Ceará, né? Daqui a pouco o Kilmer vai falar aí. Pronto, já o Kilmer vai falar. Então, um abraço, meu amigo. Quem também tá ouvindo a gente é o nosso amigo Neudson. Conhece o Neudson, Marco? Radialista, nosso amigo daqui. Gente boa. Tá lá em Fortaleza. Eu encontrei com ele, sabe aonde? Lá em Paulo Eletrônica. Batei um papo lá com ele, com meu amigo Paulão da Eletrônica. Mandaram um abraço pro Boi. Tá aqui, tá ouvindo lá em Fortaleza. Boi tá com moral, rapaz. Tá mandando um abraço pra você, Boi. Boi, você tem moral, viu? Certo? Mandar um alô aqui pros supervisores. Agora para a rifa do Boi pro Caba ganhar. Os supervisores César, Marcos e Samuel, gerente. Homem. Mandar um abraço também pro Severo. Quem tá mandando é o Rominho. Esse Rominho gosta de uma resenha, viu? Como é o apelido de Severo aí que você falou naquele dia? Não diga não. Não? Não, deixa quieto, pelo amor de Deus, não. Tá bom. E mandar um abraço também pro Francisco. Mexer com o Severo não, que ele é valente, tá né, ouvindo aqui. Não, o Severo é meu amigo. Então um abraço pra todos eles aí. JF. Um abração também, Delto, pro Diacis da Comatel, Aldísio no Novo Crato, Pelado no Crato, Tico Defunto no Crato, é fã do JF. Tico Defunto diz que qualquer dia vai aparecer pro JF, tá certo? De madrugada, aqui na rádio. Um abraço também pro meu amigo Bibi, é o fã número 1 do JF. Aliás, pediu seu WhatsApp, eu vou passar, viu, Bibi? Só um minutinho aí. Dizer que o Bibi participou de um torneio esse fim de semana. Lá em Paulo, né? E disse que o Galeguinho do Sofá, lá jogando no time do Guarani, foi campeão. O pessoal fez uma brincadeira, colocou o time do Icasa, o time do Fortaleza e o do Guarani. O Guarani foi campeão, Fortaleza foi vice e o time do Bibi foi eliminado logo na primeira rodada. Tico das Quentinhas, Marco Tico das Quentinhas, torcedor do Corinthians. Lá da Vila Dom Bosco, no bairro... Ele é igual a Aloysio Vilar. E um abraço também para meu amigo Souza. Conhece, Delton Sá? Sou demais, gente boa demais. E eu acredito que o Souza é torcedor do Guarani, porque ele andou premiando vários jogadores do Guarani. Aliás, era Caquim, né? Todo jogo que o Souza mandava R$100, Caquim fazia o gol, rapaz. Aí Caquim ia agachar lá na pizzaria do Val. Exatamente, que é o lugar mais certo para você comer sua pizza. Um abraço para o nosso querido Rominho, Soares, César, Marcos, Samuel, gerente e o pessoal que você já mandou o alô, Delsa. Ganhou 2 alô, viu, Rominho? Fala, Kilmer de Campos, boa noite. Fala, Luz. E essa gravação chata aí, viu? Ô, grande Deltaço, deixa eu agradecer aqui o Francisco Eduardo, que é meu primo, e estava na cidade de Campos Sales neste final de semana. Ele saiu ali mais ou menos pertinho do jogo da Argentina e parou no Juazeiro para almoçar e me ligou. Onde é que a gente almoça bem? Eu disse, churrascaria Mão de Vaca. Ele almoçou e depois me ligou e disse, queria agradecer o tratamento dispensado. Obrigado ao Francisco Eduardo, que é meu primo, que almoçou na churrascaria Mão de Vaca domingo e ainda se deliciou e viu a vitória da seleção da Argentina querida. Foi muito bem tratado, viu? E olha que ele não disse que era meu primo e nem disse que era ouvinte da Vale FM não, viu? Foi muito bem tratado pelo pessoal da churrascaria Mão de Vaca.
Uma outra informação, para quem quer saber, a seleção da Argentina, um voo que traz a Argentina, um voo especial da Aerolíneas Argentina, está agora no meio do Atlântico. Previsão de chegada no aeroporto de Ezeiza, viu, Marco Valério? Aeroporto de Ezeiza, às 2h15 da manhã. Bom, outras informações aqui da capital cearense. Vou começar pelo Ceará. O Ceará está se desfazendo do atacante Clebão. Clebão, que foi do Barbalha, foi do Icasa, não sei se jogou Guarani. Jogou o Guarani também, jogou o Clebão? Guarani de Juazeiro? O Clebão. Pois é, o Clebão, o problema dele é o seguinte: no contrato dele, se forem comprar clubes do exterior, 50 milhões de euros a multa. Se for um clube do Brasil, 50 milhões de reais. Agora, esse contrato dessa multa rescisória é de 2 anos. Cada mês que passa, cada ano que passa, o contrato, ou seja, a multa, diminui. Então, quando o Clebão assinou com o Ceará, a multa era de 50 milhões para clubes locais e 50 milhões de euros para clubes estrangeiros. É claro que essa multa não está nesse patamar. O pedido do Clebão para vestir a camisa mais bonita do estado de São Paulo foi do Rogério Ceni, que trabalhou no Fortaleza, conhece o Clebão, atleta indicado pelo técnico Rogério Ceni para vestir a 9, vai ficar bonito, hein? Clebão com a camisa 9 do São Paulo Futebol Clube. O time do Ceará, a novidade é essa. No Fortaleza, o goleiro João Ricardo, que foi do Ceará, praticamente colocou o vermelho, azul no branco, está faltando só terminar o contrato com o Ceará, ele fica livre do alvinegro no dia 31 de dezembro, então a partir do dia 1º ele coloca o vermelho, azul no branco e assina com Fortaleza. O Leão contratou o lateral esquerdo Dudu, está vindo do Atlético Goianiense, é mais um que chega. Um que está saindo, Edinho, eu falei, foi emprestado ao Juventude, voltou para o Fortaleza e agora foi reemprestado, vai vestir a camisa do Esporte Clube do Recife, o atleta Edinho. Ainda aqui na capital cearense, quem fez amistoso foi o Ferroviário. E o Paulinho Kobayashi gostou do que viu para começo de temporada 23 do Ferroviário já começou. O jogo foi no Cabralzão no final de semana e o Ferroviário venceu o Sub-20 do Fortaleza pelo placar de 2-0. Um gol do Eric Puga, ex-atlético cearense, e um gol do Ciel, que este mês de dezembro completa 40 anos de idade. Então estas as novidades aqui da capital cearense. Felicíssimo com a vitória da esquadra argentina em mais um Mundial. Ao vivo foi Kilmer de Campos, Março da Vale FM. Parabéns, viu, Kilmer? Parabéns, parabéns. Obrigado. É o único argentino legítimo aqui do Timaço. Não, E parabenizar o nosso Los Pérez é uruguaio, rapaz. Não, Los Pérez é uruguaio, tem nada a ver não. Não, Los Pérez é uruguaio, Cataçá é paulista. Cataçá é paulista. Agora parabenizar também o nosso amigo Lando, né? Torcedor também da Argentina. Você não tem nada para dizer para João Filho, Kilmer? João Filho, você errou de novo, redondamente. Você acertou no Brasil e errou na Argentina. 0 para você. Agora só para finalizar, é bom diferenciar. Existem os torcedores da Argentina por um dia, tem aquela história do repórter por um dia, torcedores da Argentina por um dia, que é o caso de Delton Sá, e existe aqueles que são Argentina raiz, que é o caso do nosso amigo Lânio, torcedor da Argentina. Eu sou torcedor da seleção brasileira e sou admirador de algumas seleções. Uma delas, a seleção argentina. Opa. E você sabe disso, que não é de hoje, eu sou admirador. Sim. A rivalidade é outra história, eu não vou discutir isso. Sou admirador da Argentina e fã incondicional de Lionel Messi. Então eu tinha N motivos para torcer pela Argentina com a saída do Brasil. Porque se o Brasil cruzasse com a Argentina, obviamente eu ia torcer pela seleção brasileira. Mas e não estando mais o Brasil, eu passei a torcer pelaquela seleção que tem para mim o maior jogador que esse planeta já viu depois do Pelé. E só para um detalhe, naquela festa da seleção da Argentina
atrás do gol, à esquerda das cabines de rádio, cantaram várias músicas, e o Depou, eu tenho até esse vídeo, vou mandar para vocês, o Depou meia da seleção da Argentina, num dado momento parou e disse assim, deu para notar que eles vamos cantar aquela música, em relação ao esculhambando o Brasil, né? Papá, nananana. Aí o Messi, eles começaram a ensaiar e o Messi, não. Dá para notar quando o Messi sinaliza com o dedo nessa, não. E o Messi não deixou cantar esse tipo de música. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Todo mundo sabe de tudo o que acontece. E eu não vou dizer que todo mundo do Brasil torceu para a Argentina, mas eu nunca vi tantos brasileiros torcendo para a Argentina como na final dessa Copa do Mundo. É por isso que o Messi cortou logo o barato do Depou e nada de fazer graça com a torcida brasileira. É claro que tivemos os torcedores brasileiros que não torceram para a Argentina, como o JF, como o Marco Valério, mas alguns, muitos, milhares, torceram sim pela Argentina. Valeu? Quilma de Campos, valeu, abraço. Marco Valério, mais alguma coisa, João Filho, destaque do Nacional, alguma informação, Anderson tem. Balançou a cabeça aqui e disse, eu quero, viu, por questão de ordem, né, excelência. 2 contratações no Guarani de primeira mão, lateral direito e lateral esquerdo. O lateral esquerdo é o Wesley, aquele mesmo que já jogou aqui recentemente, estava no Campo Grande, pertence ao Ferroviário, e o Guarani conseguiu por empréstimo o Wesley, que foi revelado inclusive pelo clube. E o outro é um lateral já jogou Guarani, esse Wesley, já? Ele foi revelado pelo Guarani. Numa segunda divisão que o Guarani caiu, você lembra disso? Sim, ele foi revelado. Demonstrou ser um bom jogador. Pelo próprio Guarani. E o lateral direito, Pará. Esse jogador é uma indicação do Kleber Lavô, um atleta que é uma aposta do Kleber, que vai vir vestir a camisa do rubro-negro Juazeirense. Sabe quem tá nos ouvindo? Quem é, Delson? E olha só as fotos que ele mandou pra mim aqui, ó. Mandou, ó. O que é que tá dizendo aqui? Argentina, tricampeã mundial. Aí o que é que ele tá dizendo aqui? Messi, gigantesco, né? Jorjão que tá mandando isso pra mim. Jorjão? Aqui, ó. DJ Jorjão que em cima. Que conversa, né? DJ Jorjão. Vibrando com a conquista da Argentina. Diz que ele tava ontem delirando lá no churrascaria, vibrando a cada gol do Messi. Sério? Sério. Grande DJ Jorjão, que é fã do futebol argentino. Falando do Messi, muito tem se comentado hoje lá na Argentina, principalmente os torcedores do News Old Boys, porque o Messi está com 35 anos e espera renovar o seu contrato com o PSG. E os torcedores do News Old Boys, que é o time do coração do Messi lá na Argentina, sonham em, quem sabe, contar com o Messi a partir de 2023. Na verdade, o Messi não teve nem tempo de ter essa identificação com o futebol argentino, que ele saiu muito cedo, né? Ele nasceu em Rosário, que lá são 2 times, o Rosário Central e o News Old Boys, né? Mas o Messi já News declarou... Old Boys, onde já jogou Maradona também, fim de carreira. Também. O News Old Boys o Messi já declarou que torce pelo News Old Boys na Argentina. E os torcedores estão sonhando com essa possibilidade de, quem sabe, o Messi, se não renovar com o PSG, encerrar a carreira no News Old Boys. E lá no News Old Boys, quem teve uma rápida passagem foi aquele Denner, revelado pela Portuguesa, que morreu num acidente de carro, né? Quando era jogador do Vasco. Ele teve uma passagem lá, inclusive jogando no mesmo time do Maradona na época. Né? Um dos poucos jogadores brasileiros que jogou na Argentina, porque lá eles não gostam de jogador nem do futebol brasileiro. Verdade. Não é assim, JF? O senhor está dizendo, né? Mas tem brasileiro que torce para eles fazer não, o quê? É um direito que tem. Agora é proibido. Não é proibido, não. Proibido. Eu é que não torço para a Argentina. Nunca. Mas tem quem torça, né? No mercado da bola, você lembra do Romero, o atacante? Lembro, sim. Paraguaio. O paraguaio tá de volta ao futebol brasileiro. Mas qual? O Ángel ou o outro? Rapaz, é o Ángel Romero. É o que já jogou no Corinthians. E voltou para lá. O Romero tá de volta, vai vestir novamente. Ele tá com 30 anos de idade. Jogador mediano, né, João? Ángel Romero. Eu acho o Corinthians muito grande para ele. Eu acho ele um jogador ruim. É uma pena. Até porque, Marco, assim, é muito difícil para os jogadores de um país maior, que tenha mais tradição, que tenha mais talentos, e jogar num país que tem jogadores de menor tradição. É mais fácil os menores virem para o maior. Como, por exemplo, você jamais vai ver um ídolo italiano jogar no auge e jogar num país... Na Bélgica. Na Bélgica não vai, ele vai continuar na Itália. Então, na Croácia. O natural é que os craques argentinos venham jogar no Brasil. Carlito Tevez, quantos jogadores dos países sul-americanos vieram fazer sucesso no Brasil?
porque é um caminho natural. Mas você não acha que os brasileiros poderiam, pelo menos, Nem se não tem for, o interesse, se não Marco. for de primeira linha, porque os argentinos Mas de não primeira tem linha, interesse, Delton, não não, vem pro Marco. Brasil, não. Mas Os não argentinos tem. de primeira linha vão pra Europa. Os que vêm pra cá é os Série B, Não, Série mas tem C. Os maiores exemplos disso é Julian Álvares, que foi pro... Mas esses Série B e Série C jogam bem fazem aqui. sucesso nos times brasileiros. Até porque os brasileiros daqui é os de Série B, os que o Série A vai pra Vai Europa tudo pra também. Europa, é isso que eu tô dizendo. Mas eu digo assim, ó, tem muito jogador que joga bem no Brasil que poderia jogar no River Plate, num Boca, Mas eu posso dizer no pra você, Racing. nós não temos características para jogar no futebol argentino. Jogador brasileiro, com aquele cai-cai, com aquelas simulações, não se dá bem no futebol argentino. Vai assistir jogo do Campeonato Argentino, é porrada o jogo todo dia. É cacete. Cacete o jogo inteiro. O jogador brasileiro não se adapta àquele tipo de futebol, Marco. Não rola. Lá é porrada o tempo todo. O jogador brasileiro, o cara encosta nele e cai a 50 metros de distância, bolando, simulando aquela história toda. Não rolava não, Marco. Sinceramente. Mesmo que eles quisessem. Mas, Delton, já pensou Gabigol no River Plate? Já. Ia meter gol apanhar. todo jogo, rapaz. Também com aqueles times velhos que tem lá. Fazer gol todo jogo, todo jogo. Pois é. Vambora, né? Vambora, Delton. O Yarley teve uma passagem pelo Boca, né? Pode ir embora, JF? Eu vou ter uma reunião com o Boi agora. Ah...